Deus aqui. Filipenses 4:4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Em outras versões diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Deixa Jesus operar aí, irmão. Irmãos, a gente fica se perguntando nos nossos dias o que de fato é o termômetro da alegria. Porque a alegria parece ser algo aparentemente flutuante, inconstante. Você recebe uma boa notícia, você está alegre. Mas aí depois de receber a boa notícia, você se alegra. Enfim, como se a alegria fosse um momento. Mas quando a Bíblia fala de alegria, a Bíblia fala de estado de espírito. De estar em alegria. E essa alegria não é que você sempre vai receber notícia boa todo o tempo. Mas essa alegria está relacionada a contentamento. A contentar-se em Deus em qualquer momento e em qualquer situação. Quero falar sobre alegria. Esta alegria que não é flutuante. Esta alegria que não é passageira. Obviamente, quando você recebe uma notícia de algo que você está esperando e alegra sua alma, você se alegra um pouco, mas isso é normal, isso é a nossa natureza e faz parte do conjunto das nossas emoções. Mas a nossa alegria não está baseada em fatos, em situações, em boas notícias ou não. A nossa alegria, estando em Cristo, é um estado de espírito. Desafiador, sim. Eu não estou pregando aqui como se fosse algo fácil, viver em momento de alegria, viver em estado de espírito alegre, em contentamento, como se isso fosse fácil. Não é fácil. Era para ser, irmãos. Era para ser. Tudo o que nós dizemos que é difícil, era para ser fácil. Confiar em Deus não é fácil. Era para ser, irmão. Deus nunca nos decepcionou. Era para ser, mas não é por causa dessa carne velha aqui. Dessa natureza caída que fica gritando para trazer dúvidas sobre a ação do Espírito. Então, viver nesse estado de contentamento, de alegria é desafiador, mas olhe para essa irmã e diga, é possível. Tá melhorando. A carta que nós acabamos de ler, esse trecho aqui faz parte da carta que Paulo escreveu aos crentes na cidade de Filipos, os filipenses, não é? E falar de alegria, essa carta ela é conhecida como a carta da alegria. Por 16 vezes, Paulo escrevendo essa carta, traz a necessidade desses crentes de se alegrarem, terem os seus corações regozijados. E crente, irmãos, é povo alegre. Crente tem que ser povo alegre. Crente tem que passar por prova, mas ele não pode parecer que está passando por prova. Tem gente que convive com você, que mora na sua rua, que é seu vizinho, não tem ideia dos níveis de luta que você passa. E não é para saber mesmo, não. É para você andar de cabeça erguida. Alegre. Alegre. Paulo escreve essa carta. Essa igreja aqui, ela foi plantada, digamos assim, a igreja propriamente não, mas o evangelho foi plantado em Filipos através do ministério do apóstolo Paulo. E nós enxergamos a plantação do evangelho através de uma mulher chamada Lídia, e depois o carcereiro, e mulheres foram se convertendo, e o evangelho ali foi disseminando. A gente enxerga isso naquele texto tão conhecido, tão precioso, lá de Atos 16. Aquele que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam e orava, e houve um estrondo que abalou a estrutura do cárcere, enfim. Aquela história toda, Paulo saiu dali surrado, Paulo saiu dali, e a intenção era tirar Paulo dali, porque eles não sabiam que Paulo também tinha nacionalidade romana, então eles não podiam fazer aquilo com Paulo.
E aí aquele contexto todo que você conhece, Paulo estava passando por aquela cidade, mas mesmo em lutas, mesmo em açoites, a palavra de Deus ali é plantada, aquele povo recebe a porção do evangelho por um propósito de Deus. Paulo estava se preparando numa madrugada para ir para outro destino, para ir para outro lugar, e Paulo tem uma visão de um homem pedindo para que ele atravessasse a Macedônia e os encontrasse. E foi assim que Paulo fez, porque entendeu que Deus estava o direcionando para outro lugar, que havia outra situação que clamava ainda mais pela verdade do evangelho, e Paulo assim fez. Ele atravessa a Macedônia, e a primeira cidade que ele encontra é a cidade de Filipos. Era uma cidade portuária, era uma cidade de gente rica, era uma cidade onde a venda de tecidos, inclusive Lídia era uma dessas empresárias que vendia tecido, não é? Aquela Lídia que mesmo ainda não sendo crente, já tinha jeito de crente. Tem gente que mesmo não confessando Jesus, já tem cara de crente, não é? Lídia era uma dessas. E aí, depois de Paulo ser colocado no cárcere por causa daquela menina endemoniada, você conhece bem a história. Paulo é solto, o Império Romano quer tirar Paulo dali, porque ficaram conscientes de que cometeram uma injustiça por Paulo ter a nacionalidade romana. E Paulo faz o quê? Paulo vai para casa chorar as suas dores? Não, irmão. Paulo vai fazer o quê? Paulo vai para Tessalônia, porque lá Paulo também ia plantar o evangelho em 3 semanas. Foi o suficiente para Paulo pregar o evangelho, uma igreja se fortalecer, judeus invejosos se levantarem, Paulo some, mas o evangelho fica. 10 anos depois, os filipenses eles se estabelecem como igreja, como estrutura. Aqui a perseguição no primeiro século era muito forte. Então não imagine essa estrutura de igreja que como a gente tem de templo, porque geralmente aqui nesse primeiro século os crentes eles se reuniam nas casas uns dos outros. Nós enxergamos muitas igrejas que se reuniam em casas, porque era mais possível diante das perseguições do Império Romano. Mas aqui, mesmo sendo em uma ordem aparentemente doméstica, mas já se caracterizava com igreja, com estrutura de igreja, com estrutura doutrinária, com organização eclesiástica, enfim, já era igreja. 10 anos depois, uma igreja ali se estabelece. E, sendo igreja feita por gente que é humano, feita por gente que tem emoção, feita por gente que tem dia que está bem e tem dia que não está, feita por gente que nem sempre concorda com tudo, feita por gente que às vezes traz os seus traumas de vida, e a gente imagina que chegando aqui na porta da igreja, a mochilinha dos traumas ela é deixada na porta e a pessoa entra toda sã para a igreja, e não é assim que acontece. Não é. Aqui dentro as pessoas também entram com as suas dores, as pessoas entram com as suas mazelas, as pessoas entram com as suas dificuldades, as pessoas vêm no dia que não estão bem e tem que vir, porque é aqui que trata, é aqui que deixa, é aqui que restaura, é aqui que renova, é aqui, irmãos. Nós não podemos deixar de perder essa referência de igreja, porque parece que igreja é lugar de só gente perfeito. Não, aqui quem tem trauma venha, quem está triste venha, quem está desamparado venha, quem não está bem venha, se você estiver com raiva venha, se você estiver brava venha, pode vir. O lugar é aqui, minha irmã, é aqui. Se não for aqui, é aonde? Em casa para ficar morrendo dentro de uma caverna? É aqui, irmãos, é aqui, igreja, altar, comunhão entre os santos. E aí começa a ter uns estresses, porque há desunião entre 2 mulheres dentro dessa igreja, 2 lideranças fortes, que não estavam se batendo, não estavam se entendendo. E as heresias, porque no primeiro século, as heresias também eram muito fortes, que hoje ainda é também, né? Sempre será. Mas aqui no primeiro século era muito forte, de fato, para disseminar, o pessoal pegava, enfim, falsos mestres com falsos ensinos e começavam a pregar isso em boca miúda para o povo. Não era aqui no altar como eu estou pregando, era aquele negócio de pé de ouvido. A gente tem que ter muito cuidado com essas conversinhas de pé de ouvido, não é? E aí era esse negócio de pé de ouvido, e Paulo se preocupa porque Paulo gerou aquela igreja em dores, inclusive em marcas no corpo que ele carregava. Então não foi uma igreja que foi gerada de qualquer maneira. Paulo foi surrado, e o texto em Atos 16 diz que ele foi surrado severamente, e severamente quer dizer além do normal. Então Paulo foi surrado demais para deixar aquela igreja perecer por qualquer coisa.
E aí Paulo, preso em prisão domiciliar, em sua primeira prisão domiciliar em Roma, Paulo se preocupa agora em escrever uma carta para aquela igreja. Aquela igreja precisava estar firme, aquela igreja precisava continuar sendo operante, não poderia parar por conta de mimimi, nem por causa de duas mulheres que não estavam se entendendo. Então, agora Paulo escreve uma carta para essa igreja, para que essa igreja alegre-se no Senhor. Só, irmãs, que olhem bem para mim. De todas essas cartas que Paulo escreve às igrejas, tirando as pastorais, tirando a carta de Filemão, que foi uma carta individual, direcionada, mas a igreja menos provável de Paulo falar sobre alegria era a igreja dos Filipenses. Porque era uma igreja que, se Paulo fosse lembrar de como ela foi gerada, isso poderia trazer alguma dor a Paulo, porque ele apanhou muito. Era um lugar que poderia trazer uma lembrança traumática a Paulo. Paulo poderia escrever essa carta dizendo assim, olha, lembrando-me bem das surras que eu levei aí, de como sair daí machucado, de como sair daí ferido. Mas Paulo, no capítulo 1 aos Filipenses, ele diz assim, olha, vocês não se preocupem, tudo que aconteceu aí foi para benefício do Evangelho. Porque Paulo entendia que em meio à dor, todo processo na vida de crente se revela. Irmãos, e quando a gente se apega ao processo, tudo fica mais leve. Paulo entendia que houve um processo para que tudo aquilo acontecesse, para que o evangelho aqui fosse estabelecido. E Paulo falando sobre alegria para essa igreja, a necessidade daquela igreja se alegrar em Deus. Paulo era o improvável de falar de alegria aqui, mas ele decide falar. E eu quero falar de 3 situações aqui, que quando Paulo estava falando para que aquela igreja se alegrasse. Eu quero falar de 3 situações, de 3 tempos da vida. Os 3 tempos que inclusive são os tempos verbais que nós estudamos. Passado, presente, são os tempos da vida, são os tempos verbais, enfim. Mas são os tempos da vida, acima de tudo, independente da conjugação portuguesa, são os tempos da vida, não é assim? Se nós pudéssemos dividir a nossa vida em tempo, irmãos, não existe algo mirabolante. A nossa vida está como? Passado, presente e futuro. Pronto. E eu quero falar sobre esses 3 tempos da vida. E dentro desses 3 tempos, baseado na experiência que o apóstolo Paulo teve escrevendo a igreja, para esses crentes aqui, eu quero falar sobre o nosso desafio de se alegrar mesmo diante do que nós vivemos no passado, de se alegrar com o nosso presente e se alegrar com o futuro que já está preparado para as nossas vidas. Primeira coisa que eu quero falar aqui, irmãos, é sobre, apesar de tudo. Quando Paulo estava dizendo para essa igreja alegre-se, Paulo estava os desafiando a alegrar-se mesmo diante de um passado de dor. E aí, Paulo desafia aquela igreja para se alegrar no passado, e eu quero me basear em Atos 16. Porque foi exatamente nas dores, nas surras e nas dificuldades que Paulo enfrentou. Em cadeia, em prisão, em vergonha pública, em injustiça, em tantas coisas que Paulo sofreu. Paulo poderia escrever essa carta dizendo, olha, muito sofri, chorei muito, me doeu muito, mas agora vocês se alegrem. 10 anos depois, em que isso tudo aconteceu, aproximadamente 1 década depois, agora vocês podem se alegrar. Mas antes, não. Mas Paulo não ficou preso no passado, porque quem não fica livre do passado não se alegra no presente e não consegue enxergar futuro. Quem não consegue entender o passado, não consegue viver o presente e não consegue enxergar o futuro. A alegria
alegria do presente, ela fica pequena. A alegria do presente, ela fica vulnerável, ela fica ordinária demais. Por quê? Porque a pessoa só tem a cabeça no passado. Agora tá bom, mas você não sabe o que eu sofri. Agora eu tô bem, mas você não sabe as dores que eu carrego. Agora, graças a Deus, tá até bonzinho, mas você não sabe as dificuldades que eu já enfrentei. Sabe por quê que agora tá bom? Porque você passou e rompeu aquele tempo lá atrás. Sabe por quê que agora tá dando certo? É porque você decidiu romper a dor do passado. Você não seria a mulher que você é hoje. Você não teria tudo que você tem hoje se você não tivesse perseverado na dor, se você não tivesse perseverado na luta, se você não tivesse perseverado na dificuldade. Olhe bem para mim, você não seria essa mulher de Deus. Você não viveria as histórias que você tem vivido hoje se você não tivesse rompido com aquela dor do passado. Arabaia, súbria, de que menibia fácia. Arabaia, súbria, replácia, sérgia. Paulo traz propósito. No capítulo 1 aqui de Filipenses, ele diz assim: não fiquem tristes, não se alegrem. Foi para crescimento do evangelho. A dor do passado começa a fazer sentido. Se você não tivesse enfrentado as dores que você já passou na sua vida, na infância, na adolescência, as dificuldades, as rejeições, as faltas que você teve de carinho, de afeto, de abraço, de confiança, de zelo, a falta de instrução de pessoas que estavam perto de você, que no lugar de te ensinar, elas te descredenciavam. Tudo isso era para ser algo tão vivo e terrível na tua alma. Mas se isso fosse vivo e terrível na tua alma, você não seria quem você é hoje. Você não seria uma mulher bem resolvida. Você seria uma mulher amarga. Você seria uma mulher em grande dificuldade. Sabe por que que você está aqui, minha irmã? Porque você não tinha força de vencer essa dor sozinha. Você não tinha força de vencer essa rejeição sozinha. Olhe bem para mim, você que já foi traída. Você não tinha nenhuma condição de vencer aquela traição sozinha. Mas o Espírito de Deus que em nós opera, Ele pegou a tua vida, Ele te fez passar por aquela dor que talvez você não entendeu o propósito naquele momento. Talvez naquela época você se perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? E hoje, sendo quem você é, estando no lugar que você está, você pode glorificar a Deus e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Decante a súbria. Foi a dor que gerou em você autoridade. Foi a dor que gerou em você história. Você não é uma guerreira de primeira guerra. Você é uma guerreira que já tem histórico de batalha no campo das fileiras do exército do Deus vivo. Você não começou a manusear as armas de guerra agora. Você já venceu muitas guerras. Paulo estava ensinando nessa igreja a ressignificar a dor. Você já sofreu abandono, você tem dois caminhos. Ou você se sente abandonado até hoje e fica apegado a esse abandono de lá de trás. Ou você ressignifica essa dor e diz assim: eu tinha tudo para não ser ninguém, mas quando todo mundo me abandonou, o céu entrou em evidência na minha história. Eu nunca estive sozinha. Você tem tudo, aleluia. As dores, os apontamentos, as feridas, as mentiras que já lançaram contra a tua história, que poderia te paralisar. Ou você vira alguém fraca, impossibilitada, que diz: eu não consigo me levantar, eu não consigo trabalhar mais, porque eu só lembro que vai acontecer a mesma coisa. Ou você se levanta e diz assim: quando todo mundo pensou que eu ia morrer, Deus me pegou pela mão e disse: vai ficar viva, vai ficar viva, vai ficar viva. Tem alguém que celebra a Deus aí? Alguém pensou que você ia morrer, mas tem alguém vivo aí que levanta a mão e adora? Tem? Oh, guarda de Israel. Seja alguém bem resolvida com
esse passado. Alegre-se. Quando você olhar para esse passado que tinha tudo para ser um massacre na tua mente, olhe para esse passado a partir dessa noite em nome de Jesus, se alegrando e dizendo: eu tinha tudo para não ser ninguém, mas eu sou. Eu tinha tudo para não dar certo, mas eu dei certo. Oh, glória! Irmãos, aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite. Aleluia. Existe um segundo tempo que Paulo, para essa igreja, dizendo a essa igreja: alegre-se, que ele estava ensinando a esse povo se alegrar. Atos 28, 30 e 31. Paulo não estava escrevendo essa carta, irmãos, na beira da praia. Paulo não estava escrevendo essa carta em um ambiente extremamente confortável dentro da sua casa. Ele estava em prisão domiciliar, mas ele estava totalmente limitado das suas habilidades. O seu direito de ir e vir estava comprometido. Ele poderia receber quem ele quisesse. Nessa prisão aqui de Atos 28, ele poderia receber quem ele queria na casa dele para pregar o evangelho. Mas ele não tinha o seu direito de ir e vir, estava impedido. Paulo poderia dizer: olhe para o passado e se alegre porque a igreja está estabelecida, mas orem por mim que o negócio não está bom. Porque tem gente que até se resolve com o passado, mas tem gente que é sempre ingrata com o presente. Nada está bom. Não consegue se alegrar com nada. E é cheia de expectativa, fica tentando colocar Deus no canto da parede para se alegrar. Se você não quiser se alegrar com o que você tem hoje, esse é um problema seu. Jogo de chantagem não funciona com Deus. Ah, Deus, eu só vou me alegrar quando isso e isso acontecer. Isso não é contentamento do espírito, irmãos. Isso é capricho espiritual. A gente pergunta: você é feliz? A pessoa diz: eu seria feliz assim, se no dia que meu marido for crente, no dia que meu filho, no dia que a minha família estiver na igreja, no dia que minha família estiver na igreja, eu vou ser mais feliz. Mas eu sou feliz. Eu sou feliz porque mesmo minha família não estando na igreja ainda, eu sou crente e estou guerreando pela minha casa. Eu sou feliz porque minha família toda ainda não está no altar do Senhor, mas era para ter morrido e não teve luto porque eu estou aqui. Oh, glória! Oh, glória! Se alegre, se contente com o que você tem hoje. Porque o contentamento do presente determina a bênção do futuro. Sabe por que é que tem gente que não anda, não desenvolve a mesma história? Porque o presente sempre é ruim. Nunca está feliz com nada. Nada, absolutamente nada. Você é feliz? Eu só vou ser feliz, assim eu sou. Mas no dia que Jesus me der minha casa, eu não quero saber, irmão, tem uma casa para morar, tem um teto. Mora de aluguel, mas teu aluguel não está atrasado. Jesus não está dando condição para tu pagar o aluguel, mulher, se alegra. Murmura pelo presente, vai no mercado. Eu fui fazer feira no supermercado e disse: Jesus, tem misericórdia, porque se as coisas continuarem aumentando assim, que inflação do inferno é essa? A gente vai continuar, vai acabando da gente passar fome, Jesus, senão a gente não vai ter como sair para canto nenhum, porque só vai viver para deixar dinheiro no supermercado. O Espírito Santo de Deus disse para mim: deixa de tolice, o leite está R$9, se virar 15, vai ter leite na tua casa, Rebeca. Se a caixa de leite for R$20, vai ter leite na tua casa. Se a gasolina for para R$12, teu carro não vai ficar parado no meio da rua. Arabaia subriminácia. Nós temos que orar pelo ajuste financeiro do país, sim, irmãos. Nós temos que orar para que a inflação retroceda, sim. Isso é reflexo da crise econômica de todo mundo. Não é só no Brasil que as coisas estão caras. A gente tem que orar, tem. Mas acima de tudo, a nossa confiança está no Senhor. É Ele que nos supre, é Ele que nos provê, é Ele que nos calça, é Ele que nos veste, é Ele que nos anima, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá vida, é Ele que nos prospera, é Ele que mantém a porta aberta, é Ele quem cuida. É Ele que provê, é Ele quem faz, é Ele quem cura. Oh, grande de Israel.
Se alegre com o que você tem hoje. Eu sei que tem coisa que se você pudesse, você ajeitava para viver logo hoje. Mas a forma que você reage com o que você tem hoje determina o que Deus vai te entregar amanhã. Pode não estar como você quer ainda, mas eu posso garantir a você que se não fosse a mão de Deus, estaria pior. Pode não estar como você quer, mas se não fosse Deus, não estaria nem como está. Se alegre em Deus. Se alegre com esse presente. Se alegre com o que você está vivendo hoje. Se alegre com a realidade desafiadora de hoje. Senhor, eu me alegro com isso. Quando você começa a ver o seu passado e ver aonde Deus te tirou, o que é que Deus já fez por você, o que é que Deus tem feito na tua história, você começa a ver que o presente é milagre, que o que você está vivendo hoje é milagre, que a tua casa está de pé é milagre, que você está fortalecida em Deus é milagre. Aquela luta não ter te enlouquecido, ter te mantido dentro de um quarto escuro, louca e depressiva, você começa a ver que é milagre. Aleluias. Aleluias. Paulo ensina a essa igreja a se alegrar com presente, com o que tem nas mãos para o hoje. Alegrem-se. Não esperem um momento oportuno para o coração. Sabe por quê? Porque quem espera algo acontecer, quem fica esperando o futuro virar presente para poder se alegrar, irmãos. Quem fica sempre esperando, quando amanhã acontecer isso, aí sim eu vou me alegrar. Quando no amanhã, isso que ela quer acontecer, ela já vai colocar a justificativa de outra coisa. Porque o coração humano, ele não se contenta. O contentamento vem a partir do Espírito. O nosso natural sempre quer mais. Tem hoje, tá bom, aí amanhã a gente já quer mais. Mas Paulo estava desafiando essa igreja a não somente se alegrar olhando para o passado, mas também alegrar-se olhando o presente. O que eu estou vivendo hoje. A realidade que eu estou vivendo hoje. A história que eu estou vivendo hoje. Ainda que o diabo queira calar minha voz, ainda que o diabo queira me fazer acreditar que não tem futuro, que não tem expectativa, eu me alegro com o que Deus tem feito hoje. Eu me alegro com o que tem nas minhas mãos agora. Eu me alegro, eu declaro, aleluia, que o que tem nas minhas mãos hoje é o suficiente para eu me alegrar em Deus. Porque o que me alegra não é o que está nas minhas mãos, é quem habita dentro de mim. Aleluia. Glória a Deus. E por último, Paulo estava desafiando aquela igreja, irmãos, a se alegrar no futuro. Atos capítulo 20, quando Paulo decide ir a Roma, sabendo que lá não seria fácil, que prisão, que apontamentos, a igreja dos crentes em Éfeso, os anciãos ali olham para Paulo e dizem, não vá não, se for para lá você vai sofrer demais. A igreja de Éfeso amava Paulo, porque Paulo pastoreou ali naquela igreja. E os cristãos, os anciãos que eram experientes, olham para Paulo e dizem assim, rapaz, não vá não, você vai sofrer demais lá. Esse pouco de sofrimento. Aí, em Atos 20, Paulo diz assim, eu vou, porque eu já sei o que me espera. Prisões e açoites é o que me esperam nesse caminho. Eu sei que haverão dificuldades na minha jornada. Eu sei que não vai ser sempre flores. E muitas vezes, irmãs, falar de futuro apavora a nossa alma. Provérbios 31 diz que a mulher virtuosa, aquela mulher que é virtuosa, ela olha para o futuro sem temer. Ela não tem medo do dia de amanhã. E o medo do amanhã tem torturado muitas vezes a nossa alma. Ou a gente fica querendo entrar no amanhã sem ser amanhã. Isso gera em nós
ansiedade. A ansiedade é estar em algo que ainda não aconteceu. É tentar viver algo que ainda não aconteceu. E isso vai ficando tão latente na alma da gente que a gente não consegue olhar o futuro enxergando coisas boas. Porque o diabo e a mente começam a mentir para nós. Começam a nos fazer acreditar que no futuro só tem dor, que no futuro a gente vai se perder no caminho, que no futuro tem enfermidade que nos espera, que no futuro coisas boas não vão acontecer, ou as coisas não vão para frente e vão continuar do mesmo jeito. E o nosso coração vai se acuando, e a gente vai deixando de sonhar, e a gente vai deixando de ter planos, e a gente vai deixando de ter meta de vida, e a gente vai usando esse medo de futuro, como que na verdade a gente vai dizendo assim, mas é porque eu confio em Deus e o meu futuro está nas mãos dele. Sim, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, mas nunca foi condenado a gente planejar nada. O que é condenado, segundo o proverbista, é o homem planejar e colocar a sua confiança em seus próprios projetos. Nós podemos planejar, porém a última palavra sai da boca de Deus. Não há erro em planejar, não há erro em projetar-se quanto ao futuro. A mulher virtuosa, ela olha para o futuro com ousadia, ela olha para o futuro com coragem, ela olha para o futuro como veredas verdejantes, como coisas belas. Ela olha para o futuro dizendo assim, eu não sei o que vai me encontrar nesse caminho, mas eu sei que o resultado dele vai ser de bênção, o resultado dele vai ser de vitória. Eu não sei por onde eu vou passar, eu não sei pelos percalços da vida que eu vou passar, mas uma coisa eu sei, o Senhor já determinou que no final vai dar tudo certo. O Senhor já determinou que no final as coisas vão acontecer. O Senhor já determinou que a sua vontade vai se estabelecer, e a vontade dele não é a minha vontade. A vontade dele, ainda que pareça me dar dor, no final eu entenderei que é alegria, que é ânimo, que é bonança e que é cuidado. Paulo estava ensinando essa igreja. Sabe por quê? Porque aqui, irmãos, irmãs, a perseguição só ia aumentar. E se o povo começasse a pensar, e quando mudar de imperador? E quando acontecer isso? E quando acontecer aquilo? E as possibilidades negativas iam começar a corroer a alma do povo. Tem gente que tem medo de viver futuro, porque acha que só tem coisa ruim para te encontrar. Tem muita gente que já deixou de sonhar. Tem muita gente que já deixou de planejar. Tem muita gente que já deixou de estabelecer metas na vida. Porque tudo, quando você olha para o futuro, parece que vai dar errado. Parece que aquele plano não vai dar errado. Parece que colocar aquele projeto à frente não vai dar certo. Parece que você romper essa limitação que você tem. Para aquele projeto que parece ser algo irrelevante, pequeno, mas que para você é muito importante. Talvez você queira voltar a estudar. Talvez você queira tirar a sua carteira de motorista. Talvez você precise entrar numa dieta para cuidar da sua saúde. E quando você olha para o futuro, você não consegue se enxergar assumindo esses compromissos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a sua mente fica lhe enganando de que o futuro não está preparado para você e que você não vai conseguir. Muitas vezes a gente olha para esse tempo chamado futuro, que a gente ainda não viveu, com o coração cheio de frustração. Quantas vezes o desânimo quis comprometer a tua visão do futuro? Quantas vezes você não olhou para algumas cenas? Quantas vezes você não olhou para algumas pessoas e disse assim, Senhor, aí não tem jeito não. Quantas vezes você não olhou para histórias e disse assim, Senhor, essa história aí não vai se resolver. Imaginando um futuro que você não conhece. Paulo estava encorajando essa igreja a dizer, olhem para o futuro com alegria. Jeremias profetizando para os crentes exilados.
dando uma palavra lá no capítulo 29, escrevendo uma carta para os exilados, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Diga comigo, é de paz. Diga comigo, é de paz. Agora diga comigo, e não de mal. Diga, é de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei o pensamento que tenho sobre vós. Eu sei o pensamento que tenho acerca da tua casa. Eu sei o pensamento que tenho acerca da tua família. Eu sei o pensamento que tenho acerca da tua história. Você não precisa perder a sua paz. Você não precisa perder o seu sossego. Você não precisa ficar como que uma mulher sem direção. Olhe para o futuro com ousadia. Tem algo preparado além do que você imagina. Tem algo preparado além da sua realidade humana. Tem algo preparado além do que as suas mãos possam proporcionar. Talvez você está tão preocupado como vai ser. Você já tentou tanto colocar a mão nesse futuro que ainda não existe na sua ótica. Se você pudesse, você colocava a mão lá para ajustar as coisas do seu jeito, para que pessoas aceitassem as coisas do jeito que você quer. Mas olha para mim, quem vai fazer é Deus. A mão que entra no futuro é a dele. Ele passeia pela eternidade. No teu futuro ele já está lá. Ele que trabalha, ele que traz aceitação, ele que traz ânimo, ele que traz segurança, ele já está lá. Oh, glórias! Ele já está lá na história que você ainda não viveu. Ele passeia na eternidade. O passado, o presente e o futuro, para ele é a mesma coisa. O dia que você ainda não viveu, ele já está lá passeando e cuidando de tudo. A história que você não viveu ainda, ele já está lá. Ele não é pego de surpresa. E qual é o nosso grande desafio? Se alegrar. Sabe-se lá o que é que aconteceu essa semana para tentar comprometer essa alegria? Sabe-se lá a boca de quem o diabo usou? Para tentar te manter presa no passado, para tentar te manter descontente no presente, ou para tentar te fazer desesperançosa no futuro. Sabe-se lá quais têm sido as setas inflamadas do maligno que você tem se desviado para se manter-se alegre. Tem coisa que Deus vai te dando uma habilidade e você vai se desviando da seta. Porque o adversário lança uma para te ver cabisbaixa, triste. O diabo lança uma para te fazer presa no futuro. E o Espírito Santo de Deus te livra da artimanha do maligno e te mantém viva. Sabe-se lá o que é que o adversário fica lançando para te manter descontente no presente. Sabe-se lá o que é que o diabo fica tentando lançar para te fazer murmuradora com o que você está vivendo hoje. Mas toda vez que você lembra e pensa, toda vez que você pensa em abrir a boca para murmurar pelo que você está vivendo hoje, o Espírito Santo de Deus entra em cena e começa a passar um filme na tua memória. Ele começa a fazer você entender que você não tinha direito nem a passado, nem a presente, muito menos a futuro. E você chegou até aqui, e foi a graça que tem te mantido de pé, e foi o Calvário, aleluia, que tem te feito vitoriosa. Talvez o plano seja para que nesse presente você seja alguém murmuradora, você seja alguém descontente, você seja alguém que em seu coração você carregue o sentimento de incompleta. Eu estou feliz, mas eu queria mais. Eu estou feliz porque eu tenho tudo o que eu preciso.
Eu estou feliz hoje, porque eu sei que tudo o que eu preciso e o que o meu coração é capaz de ter, o Senhor tem me entregue hoje. O Senhor está preparando o meu coração para que no futuro, que amanhã será o meu presente, o Senhor está preparando o meu coração hoje para que amanhã Ele faça mais, Ele me dê mais, Ele me realize mais. Mas o que você tem hoje na sua mão, na sua casa, na sua vida, na sua família, é o que você precisa suficientemente para ser alegre, para levantar a cabeça, para ser mulher de Deus, para ser mulher intercessora. O presente de hoje, o que você está vivendo hoje, é uma realidade incapaz de tirar a tua autoridade. É nesse presente que aparentemente é difícil, mas o teu coração pode se alegrar. E o que você está vivendo hoje é incapaz de tirar a tua autoridade. O diabo queria te fazer sem autoridade, o diabo queria calar a tua boca, o diabo queria reprimir o teu clamor, mas é no presente que você está vivendo hoje que Deus está trabalhando, que você levanta a mão e profetiza, que você levanta a mão e adora, que você levanta a mão, se arruma para vir para a igreja, como se não tivesse passando luta. É nessa realidade, é nessa... alguém adora comigo aí? Oh, Espírito de Deus. Aleluia. E eu não quero aqui, irmãos, eu não estou pregando aqui nesta noite dizendo que você não teria motivos para ser triste. Você até teria, porque Paulo também tinha. Eu não estou aqui pregando e dizendo para você se alegrar olhando para o futuro, vivendo o presente e esperançosa, vivendo o presente e esperançosa com o futuro. Eu não estou dizendo que o que você passou é besteira, não. Eu sei que tem gente aqui que já passou por coisas pesadas na vida. Eu não quero aqui invalidar a sua dor. Pelo contrário, você é milagre. Porque tem gente que passou por menos do que você já passou e nunca mais se levantou na terra. E você não somente se levantou, anda e marcha na terra. Alguém adora a Deus por isso? Só quem é guerreira do exército de Jeová que marcha na terra, fica de pé nessa noite.